Olá, primeiro ano, então vamos para o nosso vídeo de progressão aritmética. Relembrando o que é uma progressão aritmética. Então a gente tem uma sequência numérica, né? Que a gente vai chamar de A1, A2, A3 e por aí vai, até o AN, que é o nosso termo geral, o enésimo termo. Cada um ocupa uma posição, né? Então a gente tem que o A1 ocupa a primeira posição, o A2 ocupa a segunda posição, o AN vai ocupar a enésima posição. A gente pode interpretar esse número aqui como ou a posição que o termo ocupa, né, na sequência, ou o número de termos, né? Porque se eu tenho aqui, ó, até o A3, quantos termos eu tenho? Eu tenho 3, né? Então eu tenho essa duplo sentido desses números aqui. E a diferença entre eles tem que ser constante, né? Lembrando que diferença é subtração. Então, se eu pegar o A2 e tirar o A1, vai ter que dar uma constante que eu chamo de R, a razão. Certo? Então, se a sequência tiver esses elementos, ela é uma progressão aritmética. Então, temos aqui ó, uma equaçãozinha, né, que a gente vai usar para calcular, resolver os problemas. Se você não, não lembra de onde saiu essa equaçãozinha, volta lá nos vídeos, tem vídeo sobre isso, certo? Então vamos, não precisa decorar, tá? Vai estar lá na RD essa equação. Então vamos aos elementos da PA. Quem que é esse AN? AN é esse termo aqui, ó. Ele pode ser considerado o último termo em alguns casos, certo? Mas de uma forma geral, ele é o termo geral. Ou seja, se eu falo que quero o AN, o enésimo termo, é um termo que eu não sei qual é. Pode ser qualquer termo. O A1 é o primeiro termo, né? O primeiro termo da sequência. O N é o número de termos, que a gente já viu que também pode indicar a posição do último termo. E o R é a nossa razão, ou seja, a diferença entre cada um dos termos aqui, entre cada dois termos, né? Com esses elementos aqui em mente e a nossa equaçãozinha, vamos ver que tipo de problema que pode aparecer. Então, dada a sequência menos 5, menos 9, menos 13, qual é o seu trigésimo termo? Bom, será que é uma PA? O que eu preciso ter para ser uma PA? Precisa ser uma sequência numérica e a diferença entre um termo e o seu anterior ser constante. Então, entre menos 5 e menos 9, vai dar quanto? Lembrando que como é número negativo, você pega menos 9 menos menos 5. Esse menos menos 5 vai dar mais 5, jogo de sinal. Menos 9 mais 5 vai dar menos 4. É só pensar assim, ó. Menos 5 e menos 9 é menor do que menos 5, né? Então eu estou diminuindo 4 unidades. Menos 4. Na dúvida, pego menos 9, tiro menos 5, faz a conta na mão aí. Então a razão entre eles é menos 4. E a razão entre menos 9 e menos 13? Também, né? Está diminuindo 4 unidades. Para sair de menos 9 e chegar em menos 13, eu diminuo 4 unidades. Então é uma progressão aritmética, né? Então, se é uma progressão aritmética, eu posso usar essa equação aqui. Ele quer o trigésimo termo. O trigésimo termo é o A30. Lembra da nossa sequência lá. A1, A2, A3. O AN é o termo geral. O termo que eu quero é específico, é o A30, certo? É o trigésimo termo. Então, A30, aqui, A30 é igual o primeiro termo ó, na equação. Quem que é o primeiro termo? Menos 5. Está aqui o menos 5. N, quem que é N aqui? É o número de termos. Se eu estou considerando uma sequência em que eu quero saber o trigésimo termo, basta pegar uma parte dessa sequência, né? Uma sequência que tenha 30 termos. E aí o meu problema se resume em achar o último termo dessa sequência de 30 termos, certo? Então o nosso N aqui vai ser 30 termos. 30 menos 1
vezes a razão que a gente já descobriu que é menos 4. Aí é só resolver a conta. A 30 é igual a menos 5, 30 menos 1 vai dar 29. Esse 29 multiplicando menos 4, lembrando que faz jogo de sinal, menos com mais do 29, que 29 é positivo, menos com mais vai dar menos, 4 vezes 29 vai dar 116. E lembrando que aqui é uma soma, né? É mais, você está somando um número negativo, né? Então é mais com menos, aí fica menos. Então é menos 5 menos 116, que vai ser menos 121. Então o nosso A30 é igual a menos 121. Esse era um termo específico, mas o exercício pode querer saber o termo geral. Então, ó a diferença. Geral é uma coisa que eu não tenho como saber. Ele é geral, ele tem que valer para vários números, né? Para todos os números. Aqui eu fui específico. Eu queria o 30º termo. Se eu quiser o termo geral, quem que é o termo geral? Vamos voltar aqui. Termo geral é o AN, né? Ou seja, esse númerozinho que ele pode ser o último, mas ele é o termo geral, ou seja, ele pode ser qualquer número da sequência. Então, a gente tem que achar quem que é o AN, mas a gente não vai responder, digamos assim, fazer uma conta e achar o valor desse AN. Não é isso que ele quer. Ele quer uma equação que eu possa encontrar o termo geral, para quando eu tiver um termo específico, só trocar o valor aqui. Então, pegando a mesma sequência, menos 5, menos 9, menos 13, substituindo o que eu tenho. O que, que eu tenho? Eu tenho o primeiro termo, que é menos 5, e a razão, que é menos 4. O número de termos eu não tenho, porque eu não sei qual que é o termo geral que ele está procurando, qual é o termo específico que ele está procurando. Então, o nosso termo geral é dado por essa equação, menos 5 mais n menos 1 menos 4. Quando ele pede o termo geral, é isso que ele quer. Uma equação para que eu possa encontrar o termo geral. Ou seja, quando eu tiver um termo específico, como é o meu caso aqui, que eu tenho que procurar o 30º termo, é só substituir aqui a 30 e no lugar do n colocar 30. Se fosse o A29, o 29º termo, A29, numa sequência que eu vou considerar 29 termos, certo? Então esse é o termo geral, e se eu tiver um específico, aí sim eu faço a conta. Então, mais um exercício. Dada a sequência 7, 77, 147, qual é o seu termo geral? Bom, o termo geral então é o AN. Primeiro termo eu tenho que é 7. Número de termos não vou ter essa informação. E a razão? Qual que é a razão? Pego o segundo, tiro o primeiro. 77 menos 7 é 70. Então o termo geral é esse. A n é igual a 7 mais n menos 1 vezes 70. Aí se ele pedir, né, um número específico, ele quer saber dessa mesma sequência qual é o 33º termo. Aí sim a gente tem uma conta para fazer. O AN é igual a 7 mais n menos 1 vezes 70. Essa equação aqui. Agora eu estou procurando um termo específico, o A33. Se eu estou procurando o A33, o 33º termo, eu posso considerar então só uma parte dessa sequência, que olha, a sequência é infinita. Vou considerar só 33 termos dela, porque é isso que eu quero achar, né? É o 33º termo. Se eu considerar uma sequência com 33 termos, um recorte dessa sequência aqui, o meu 33º termo vai ser exatamente o último termo. Então, o A33 é igual a 7 mais, então o número de termos no nosso recorte aqui é 33, menos 1 vezes 70. E é só realizar a conta. 33 menos 1 vai dar 32, vezes 70 dá 2.240, somando com 7, descubro que o 33º termo, o A33, é 2.247. Certo? Então resolvam esses dois exercícios aqui e amanhã eu posto o vídeo mostrando a resolução. Certo? Até mais.